Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 35, Nossas publicações. Algumas coisas de séria importância não têm recebido a devida atenção em nossas casas publicadoras. Homens que estão em posições de responsabilidade deveriam ter executado planos pelos quais fazer circular nossos livros, em vez de ficarem nas prateleiras como peso morto depois de sair do prelo. Nosso povo está atrasado e não está seguindo a providência de Deus que lhe abre o caminho. Muitas de nossas publicações têm sido lançadas no mercado por preço tão baixo que os lucros não são suficientes para manter a instituição e conservar um bom fundo para uso contínuo. E aqueles dentre nosso povo que não têm especial preocupação pelos vários ramos da obra em Battle Creek e Oakland não se tornam informados com respeito às necessidades da causa e o capital requerido para conservar em movimento o negócio. Não compreendem a possibilidade de perdas e as despesas que diariamente ocorrem a tais instituições. Parecem pensar em que tudo prossiga sem muito cuidado ou dispêndio de recursos, e por isso insistirão na necessidade de preços mais baixos para nossas publicações, não deixando assim quase nenhuma margem de lucro. E depois de terem os preços sido reduzidos aos mais danosos algarismos, manifestam simplesmente um débil interesse no aumento das vendas dos próprios livros, para os quais pediram tão baixos preços. Alcançado o objetivo, cessa sua preocupação. Quando deviam ter um ardente interesse e um verdadeiro cuidado para impulsionar a venda de nossas publicações, assim semeando as sementes da verdade e trazendo recursos às casas editoras para serem empregados em outras publicações. Tem havido muito grande negligência do dever da parte de pastores em não despertarem o interesse das igrejas nas localidades em que trabalham a respeito deste assunto. Uma vez reduzidos os preços dos livros, é questão bem difícil levá-los de novo a uma base compensadora, visto como homens de visão estreita haverão de clamar especulação, não discernindo que nenhum homem é beneficiado e que os instrumentos de Deus não devem ser impedidos por falta de capital. Livros que deviam circular largamente jazem inúteis em nossas casas publicadoras porque não é manifestado suficiente interesse para fazê-los circular. A imprensa é um poder, mas se seus produtos deixam de sair por falta de homens que executem os planos para os fazer circular amplamente, seu poder é perdido. Conquanto tem havido uma pronta previsão para discernir a necessidade de despender recursos em instalações para multiplicar livros e folhetos, têm sido negligenciados planos para recuperar os recursos empregados, a fim de produzir outras publicações. O poder da imprensa, com todas as suas vantagens, está em suas mãos, e podem usá-lo para o melhor de todos os fins, ou podem estar sonolentos e, por meio da inatividade, perder as vantagens que poderiam ganhar. Mediante cuidadosos cálculos, podem fazer a luz esconder-se na venda de livros e folhetos. Podem mandá-los a milhares de famílias que ora se acham nas trevas do erro. Outros publicadores têm sistemas regulares de introduzir no mercado livros de nenhum interesse vital. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Áureas oportunidades ocorrem quase que diariamente, onde os silenciosos mensageiros da verdade poderiam ser introduzidos entre famílias e indivíduos, mas nenhum proveito é tirado destas oportunidades pelos indolentes e irrefletidos. Os pregadores vivos são poucos. Há só um onde deveria haver uma centena. Muitos estão cometendo um grande erro em não pôr seus talentos em uso, procurando salvar a alma de seus semelhantes. Centenas de homens deveriam estar empenhados em levar a luz a todas as nossas cidades, vilas e povoados. O espírito do povo precisa ser agitado. Deus diz: seja a luz levada a todas as partes do campo. Ele deseja que os homens sejam condutos de luz, levando-a aos que estão em trevas. Necessitam-se missionários em toda parte,
Em todas as partes do campo devem-se escolher colportores, não do elemento inconstante da sociedade, não dentre homens e mulheres que para nada mais prestam e em nada têm tido êxito, mas dentre os que têm boa apresentação, tato, fina percepção e habilidade. Tais pessoas são necessárias para ter êxito como colportores e diretores. Homens adaptados a esta obra empreendem-na, mas algum pastor imprudente haverá de lisonjeá-los, dizendo que seu talento deveria ser empregado no púlpito, em vez de simplesmente na obra do colportor. Assim esta obra é diminuída. Eles são influenciados a buscar licença para pregar, e justamente aqueles que poderiam ter sido preparados para se tornarem bons missionários, a fim de visitar as famílias em seus lares, falar e orar com elas, são levados a se tornarem pastores deficientes, e o ramo em que é preciso tanto trabalho e onde tanto bem poderia ser efetuado pela causa é negligenciado. O colportor eficiente, do mesmo modo que o pastor, deve ter suficiente remuneração por seu serviço, se seu trabalho é feito fielmente. Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas, é uma boa obra, e que educará homens e mulheres para fazerem trabalho pastoral. Nem todos se adaptam a esta obra. Os que possuem o melhor talento e habilidade, que lançarão mão da obra inteligente e sistematicamente, e a levarão avante com perseverante energia, são os que devem ser escolhidos. Deve haver um plano mais completamente organizado, e este deve ser fielmente executado. As igrejas em toda parte devem sentir o mais profundo interesse pela obra missionária e de folhetos. Os volumes de Spirit of Prophets e também os testemunhos devem ser introduzidos em cada lar de observadores do sábado, e os irmãos devem saber o seu valor e serem estimulados a lê-los. Não foi o plano mais sábio colocar esses livros a preço baixo e ter somente uma coleção numa igreja. Eles devem estar na biblioteca de cada família e serem lidos vez após vez. Que sejam mantidos onde possam ser lidos por muitos e ser desgastados pela leitura por todos os vizinhos. Deve haver leituras noturnas em que alguém leia em voz alta aos que se reúnem junto à lareira. Há pouco interesse manifesto em fazer o máximo da luz que Deus concedeu. Muita dessa luz se refere a deveres familiares, e instrução é dada para atender a quase cada caso e circunstância. Dinheiro será gasto para chá, café, laços, enfeites e acessórios, e muito tempo e esforço gastos no preparo de vestuário, enquanto a obra interior do coração é negligenciada. Deus fez com que luz preciosa fosse transmitida em publicações, e essas devem ser adquiridas e lidas por todas as famílias. Pais, seus filhos estão em perigo de irem contra a luz dada pelo céu. E tanto vocês como eles devem adquirir e ler os livros, pois será uma bênção para ambos. Devem emprestar o Spirit of Prophecy aos seus vizinhos e estar com eles para que adquiram exemplares para si mesmos. Vocês devem ser missionários para Deus, obreiros zelosos, ativos e vigorosos. Muitos estão indo diretamente contra a luz que Deus tem dado ao seu povo, porque não leem os livros que contêm a luz e o conhecimento em advertências, reprovações e admoestações. Os cuidados do mundo, o amor da moda e a falta de religião têm desviado a atenção da luz que Deus tão graciosamente deu, enquanto livros e periódicos contendo erros estão percorrendo todo o país. O ceticismo e a infidelidade estão aumentando por toda a parte. Luz tão preciosa, procedente do trono de Deus, é escondida sob o alqueire. Deus fará o seu povo responsável por essa negligência. Um relatório deve ser prestado a ele por todo o raio de luz que tem feito brilhar sobre nosso caminho, quer seja utilizado para o nosso progresso nas coisas divinas, ou rejeitado porque é mais agradável seguir a inclinação. Temos agora grandes facilidades para espalhar a verdade,
Mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhe são concedidos. Nem todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades em salvar almas. Não reconhecem seu dever de angariar assinantes para nossos periódicos, inclusive o que trata sobre saúde, e de apresentar ao público nossos livros e folhetos. Devem estar na obra homens que estejam dispostos a ser ensinados quanto à melhor maneira de se aproximarem de indivíduos e famílias. Seu vestuário deve ser correto, mas não ostentoso, e suas maneiras tais que não desagradem ao povo. Existe entre nós, como um povo, grande necessidade da verdadeira polidez. Ela deve ser cultivada por todos os que lançam mão da obra missionária. Nossas casas publicadoras devem mostrar notável prosperidade. Nosso povo pode sustentá-las se mostrar um decidido interesse em colocar nossas publicações no mercado. Mas caso se manifeste tão pouco interesse no ano vindouro, como demonstrado no ano passado, haverá bem pouca margem sobre a qual trabalhar. Quanto maior a circulação de nossas publicações, tanto maior será a procura de livros que esclarecem a verdade das Escrituras. Muitos estão descontentes com as incoerências, os erros e a apostasia das igrejas e com as festas, as quermesses, as rifas e numerosas invenções para extorquir dinheiro para fins da igreja. Há muitos que estão buscando luz nas trevas. Se revistas, folhetos e livros, exprimindo a verdade em clara linguagem bíblica, fossem amplamente circulados, muitos haveriam de reconhecer que esses são exatamente o que desejam. Mas muitos de nossos irmãos agem como se o povo devesse vir a eles ou pedir publicações de nossas casas, quando milhares não sabem que estas existem. Deus requer que seu povo trabalhe como homens vivos e não indolentes, preguiçosos e indiferentes. Precisamos levar as publicações ao povo e insistir para que as aceitem, mostrando-lhes que receberão muito mais do que vale seu dinheiro. Exaltem o valor dos livros que oferecem. Isto nunca será demais. Minha alma estava angustiada ao ver a indiferença de nosso povo que faz tão elevada profissão de fé. Foi-me mostrado que o sangue das almas estará sobre as vestes de muitos que agora se sentem confortáveis e não responsáveis pelas almas que estão perecendo ao seu redor por falta de luz e conhecimento. Tiveram contato com eles, porém nunca os advertiram, nunca oraram com eles ou por eles, nem fizeram esforços dedicados para apresentar-lhes a verdade. Foi-me mostrado que tem havido uma impressionante negligência sobre esse ponto. Pastores não estão cumprindo metade do que deveriam para educar o povo pelo qual trabalham sobre todos os pontos da verdade e do dever. E, em consequência, o povo está desanimado e inativo. A estaca e o cadafalso não estão designados para, neste tempo, testar o povo de Deus, e por essa mesma razão o amor de muitos esfriou. Quando surgem provas, graça é proporcionada para a emergência. Precisamos individualmente consagrar-nos no próprio lugar onde Deus disse que nos encontraria.